entre as famílias do que nós às vezes julgamos. Máquina da Verdade, hoje na terceira e quarta parte do nosso programa. Já todos sabemos que o sal em excesso faz mal à saúde, mas nem todos olhamos para a quantidade exata que consumimos por dia ou para a quantidade recomendada. Para nos ajudar nessa tarefa e já agora a cozinhar de forma mais saudável, tenho comigo o Dr. Alfredo Tavares. Olá, Sr. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. O Dr. Alfredo Linhares Tavares é médico de clínica geral e, portanto, vai aqui dar-nos uma ajuda preciosa. E conto também com o chefe Fábio Bernardino. Olá, chefe, muito boa tarde. Muito boa tarde. Já está com a mão na massa, como aliás é suposto. Doutor, antes de mais, vamos começar aqui, se calhar, por alertar as pessoas para a importância do sal. Quando nós falamos de sal, acho que ninguém para perceber o que é o sal. O que é o sal, afinal? O sal é um tempero que se coloca na comida, mas como tudo na vida, há uma média para a qual devemos juntar na nossa alimentação, ou aquela que já vem nos alimentos naturais. Quando consumimos de menos, mas sobretudo em Portugal consumimos em excesso, mais de 2 vezes os adultos, mais de 4 vezes as crianças, claro que nos vai fazer mal, sobretudo ao aparelho cardiocirculatório. Doutor, mas isso é porque o sal tem algum componente específico que nos faz mal ou todo ele nos faz mal? É verdade, é o ponto essencial, não é o sal, nós temos que dobrar um bocadinho a língua, é o sódio. É um dos minerais que está no sal, que é o cloreto de sódio, e esse sódio é que faz enrijecer as artérias, portanto dar origem à hipertensão, à aterosclerose, e depois as pessoas têm AVCs, tromboses, infartos do miocárdio, ataque cardíaco. Portanto, são estas as consequências majores que são muito pesadas, quer em termos individuais, quer em termos da sociedade em geral. Já vamos às consequências. Eu queria que o doutor explicasse o seguinte. Quando nós falamos em quantidades, então que quantidade é que um adulto deveria consumir máxima por dia e uma criança? Aquilo que está recomendado pela OMS, e o ano passado saíram as primeiras normas, são que nós deveríamos ingerir por dia 5 a 6 gramas de sal. Isso é o que diz a Organização Mundial de Saúde. Exato. Um adulto. Um adulto. A criança deveria consumir metade. Então espera, doutor. 3 a 4. Posso? Uma colherzinha de sal. Uma destas, assim? Assim, já por chega dia para o dia inteiro. Só que, se eu juntar isso, não estou a contabilizar aquilo que já vem nos alimentos. Isto... pois... Portanto, isto é o total. Isso é o total por dia, independentemente do que ingerir. Isso já representa o sal que eu deveria comer no dia, por dia. Mas eu não estou a contar que se comer um presuntinho... Tem sal. Pois, os enchidos, os queijos curados, então esses alimentos processados, embalados... Pior ainda. E nesse é conveniente eu olhar para o rótulo e ver qual é a quantidade de sódio que contém. Muitas vezes vem mascarado, monoglutamato de sódio, bicarbonato de sódio, é tudo sódio. Eu deveria contabilizar e deveria preferir alimentos que têm 5%, entre 5% a 10% da quantidade total diária, por 5 a 10% dos 5 a 6 gramas por dia. O doutor já me vai ensinar a ler bem esses rótulos, porque eu já percebi que o sódio tem que estar na minha mira, não é? Se está na minha mira, eu já lá vou ver. Agora, deixe-me só espreitar. O que é que o chefe está aqui a fazer? Porque, na verdade, trouxe alternativas para cozinhar de forma saudável, sem fazer do sal uma arma contra a nossa saúde. Uma arma nociva, é verdade. Então, Fátima, o que é que eu aqui trouxe? Trouxe, acima de tudo, receitas que são, de alguma forma, transversais. Vá para casa. Esta primeira que eu aqui já executei parece uma receita fora do normal, mas é uma coisa bastante simples, como uma simples sopa de abóbora e cenoura, a qual eu aromatizei com uma coisa tão simples como laranja, o sumo e a raspa. É verdade. Porquê? Mas misturou? Misturei. Porquê? Porque quando nós retiramos o sal, neste caso, aos nossos preparados culinários, o que é que acontece? Nós não podemos retirar o sal e não adicionar nada. Então fica desenchabido, não é? Fica desenchabido, fica sem sabor e sem gosto. Então o que nós aqui pretendemos é passar a todos os portugueses que é fácil de comer e de cozinhar sem sal. E como é que se faz? Acima de tudo, retira-se o sal, e o sal é um agente, neste caso, intensificador de sabor, não é? Exatamente. Então nós vamos ter que arranjar aqui uma série de outros ingredientes, como um conjunto de
As especiarias. E as especiarias aqui vão trabalhar muito ao nível da componente do sabor. Mas depois, ao nível da componente do aroma, vamos buscar aqui sim um conjunto das ervas aromáticas. E aqui a temos nossa tantas, hortinha. chefe. Ainda por cima em verdade. Portugal temos tantas Nós tão em Portugal boas. temos sempre o hábito de consumir muitos alimentos com ervas aromáticas. Mas depois, por norma, em certas receitas, os portugueses tendem a abusar muito no sal. Então o que é que aqui se pretende? É corrigir essa quantidade de sal e, ao fim e ao cabo, rebuscar a identidade da nossa cozinha, que é a dieta mediterrânica, a qual usa gorduras mais saudáveis, a qual usa ervas aromáticas, e o sal fica quase arrumado num canto e preferencialmente fora da nossa casa. Agora, deixe-me só, eu já vou ver o resto das receitas, mas quero só que o chefe me ajude a perceber cada uma destas, para as pessoas também, quando vão comprar, saber se tiver estas especiarias. Aqui o que é que acontece? Aqui temos uma especiaria bastante simples, que é mostarda em grão. Eu não uso alimentos processados, porque, tal como o doutor falou, muitas vezes o sal, ou neste caso o sódio, está escondido nos outros alimentos todos. É como, por verdade. exemplo, alimentos enlatados, muitos molhos processados. Então o que é que acontece? Sempre que nós pudermos fazer esses molhos cá Ao em natural casa, ao é o natural, ideal. é muito melhor. E como é que eu faço? Aproveito, neste caso, em vez de adicionar água na minha sopa, fiz um caldo aromático, e neste caldo aromático utilizei até mesmo, conforme pode ver, Fátima, desperdícios. Cascas de É que eu cebola. vou mostrar que isso vale a pena. Ou seja, fez um caldo, não é? E neste caldo temos aqui um bocadinho de alho francês, temos um bocadinho de couve, cebola, casca, até tem Cascas, é um não é? desperdício, ao fim e ao cabo. O que a pessoa iria deitar fora, conseguimos aromatizar uma água e fervê-la. E o que é que acontece? Nós aproveitarmos esta água que dá o nome de caldo e adicionarmos isto na nossa sopa Além tem ou no imensas nosso molho, vitaminas. tem muitas vitaminas e depois tem uma componente aromática fantástica que fica perfeito em qualquer prato, conforme nós vamos aqui fazer. Neste caso eu já exemplifiquei aqui a minha sopa, mas eu utilizei também este caldo para fazer este magnífico pão. O pão porquê? Porque normalmente o pão é um alimento que as pessoas não vão O chefe associando. fez o pão na frigideira? Fiz o pão na frigideira, um método bastante simples de fazer o pão. Normalmente as pessoas em casa o que é que fazem? Dizem, o pão é uma coisa difícil de fazer, porque é complicada. Deixa-me só perguntar uma coisa. Sr. Doutor, mesmo assim, agora o pão tem menos sal, não é? Desde que saiu uma norma em que finalmente se baixou a quantidade de sal, Exatamente. já... Enfim. Exatamente. É preciso também uma intervenção de toda a sociedade. Não é só da parte médica, mas também da parte política, e com a legislação conseguiu-se realmente reduzir quase para metade o conteúdo de É que sal o do nosso nosso pão pão. tinha uma quantidade de sal... Bastava ir ao estrangeiro, era insosso, não é? Quando voltávamos, Exatamente. este é que era o nosso pão. Mas isso foi um grande trabalho da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. o chefe quer mostrar o pão já, posso continuar a conversa, pão. depois vamos ver o pão. Se quiser pode continuar a conversa e depois vamos ver o pão. Pronto, Se tudo preferir. bem, chefe, tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá ver. Estávamos aqui a falar, eu estava há pouco a dizer que se o doutor nos puder ensinar a ler os rótulos, agradecemos. Ou seja, eu vou comprar um determinado produto. O que é que eu devo ler para perceber se tem uma quantidade de sódio acima daquela que faz bem, vamos dizer assim, se é que faz bem alguma? Faz bem alguma. Também podemos abordar esse assunto. Devemos olhar para o rótulo e ver tudo o que tenha, todo o componente que tenha sódio. Monoglutamato de sódio, bicarbonato de sódio, e normalmente está em miligramas, pode estar noutras medidas que é muito mais difícil de contabilizar. Em miligramas, se nós quisermos saber aquilo que comemos realmente, que ingerimos de sódio, é somar as quantidades todas desses alimentos. É impraticável, mas devemos ter atenção. Realmente. Agora, doutor, vamos explicar, na verdade, o que é que acontece ao nosso corpo com o passar dos anos, se nós vamos sempre consumindo sal a mais, neste caso já sabemos que é sódio, mas agora vamos transformar as coisas de forma mais simples, sempre sal a mais, o que é que acontece? Se calhar, quando somos muito jovens, podemos até não nos aperceber. Mas o que é que vai ficando de fatura? Pergunto. Não nos apercebemos, porque a maior parte destas situações, antes de darem aquela crise que nos leva às urgências ou ao médico, são assintomáticas, são silenciosas, não dão sintomas, portanto eu não sinto necessidade de mudar os meus hábitos. É mau. O que é que elas fazem? Deixe-me dar um exemplo. Nós todos, segundo a teoria de Darwin, viemos do mar. Estávamos submergidos em cloreto de sódio, salgadinhos. Quando viemos para a Terra, precisámos desenvolver um sistema para reter sódio. Mas agora, com a Revolução Industrial e com aqueles alimentos processados que já têm sal, voltamos quase para dentro do mar. O nosso organismo, nomeadamente os rins, não conseguem eliminar o sal a mais. O que é que isso faz? Faz que se concentra nas artérias e faz o tal endurecimento das artérias. É como se tivéssemos a mangueira lá em casa. Que É como se fosse uma canalização que vai ganhando camadas e estreitando. De calcário, e depois entope.
Quando entope, o que é que acontece? Quando entope, eu tenho um AVC, uma trombose, ou o infarto do miocárdio, ou o ataque cardíaco. Portanto, E que em muitos casos, infelizmente, pode ser fatal. Muitas vezes pode ser fatal, e nós sabemos que a principal causa de morte em Portugal continuam a ser as doenças cardiovasculares e não as neoplasias, como as pessoas poderão pensar. Não é o cancro, são as doenças cardiovasculares, e destas, a maior parte de nós, porque até 2025 isto está previsto, vai morrer de doença cardiovascular e de AVC. Ora, já sabemos disto, trombose, porque é que não modificamos agora os hábitos? Exatamente. E temos ali excelentes exemplos. Vamos já aos exemplos. Agora vou só lembrar os nossos... Com este cheirinho é um bocadinho difícil eu concentrar. É difícil chefe, peço desculpa, mas eu vou procurar dizer isto de forma acertada e não me falhar aqui nada. Mas dizia eu... Ora bem! Muito bem. Então, Fátima. Chefe Bernardino, primeiro porque eu não me esqueci, este pãozinho ficou debaixo dos meus olhos, não é? É verdade. Isto é feito com o quê? Esse pão é uma massa bastante simples. E o que é que acontece? Qualquer pessoa pode executar este pão em casa. Farinha, um pouco deste caldo aromático que nós fazemos, e depois vamos compensando com especiarias, como por exemplo, pimenta. Quem for adepto de sabores mais arrojados, porque não experimentar carvilho, colorau, e assim conseguir ter um pão com especiarias e até mesmo um pouco de ervas aromáticas. E o que é que acontece? Amassamos muito bem este pão, colocamos um pouco de levedura, ou o chamado fermento de padeiro, e depois, posteriormente, deixamos a massa repousar um bocadinho, tendemos com a própria mão e, sem precisar de forno, marcamos o pão numa frigideira, quase muito parecido com o bolo de caco da madeira. Exatamente, é isso que eu estava a olhar. Mas este já está cozinhado? Este já está cozinhado. O que é que ele fica? Ele aqui fica o pão. Eu não lhe quis puxar muito pelo sabor. Porquê? Porque a pessoa aqui vai pegar no pão e vai molhar na sopa, e assim vai conseguir ter a textura. Pode fazer perfeitamente. Fica fantástico. Não, se é para provar, eu vou provar. Ele com a sopa consegue sentir a textura da sopa em contraste com a rigidez do pão, e um sabor da própria cenoura e do doce da própria laranja vai compensar depois também com o sabor do pão. Eu vou dizer, eu estou fascinada com a história da laranja e a sopa. Eu faço tantos cremes de cenoura e abóbora para os meus filhos, nunca me lembrei de tal coisa. É verdade, por vezes as pessoas não associam certos alimentos em diferentes composições. Agora, estamos a ver aqui alguma coisa que, para quem está lá em casa, diz assim: isto cheira-me aquela comida pesadíssima portuguesa, cheia disto e daquilo. O que é que temos aqui? Então aqui o que é que temos? Ingredientes bastante simples, como favas previamente cozidas e batata doce que foi assada com casca, descascada e desfeita em puré. Eu aqui o que é que estou a fazer? Estou a conciliar ingredientes portugueses, acima de tudo, porque a nossa cozinha é fantástica e também tem de ser promovida. Então espera, assou com casca, depois descascou. Passei com casca e depois descasquei. Fez este sem puré. adicionar nem sal, nem nada. Aqui o próprio sabor da batata. E o que é que eu aqui estou a fazer? Ao fim e ao cabo, fiz este puré, corei um bife aqui, que é um bife de porco, em que foi temperado de véspera. E aqui outro segredo para cozinhar sem sal é fazer o que por vezes as pessoas se esqueceram de fazer, que é uma boa marinada. E o que é uma boa marinada? É sumo de limão, um pouco de azeite, folha de louro, e eu aqui quando uso louro, preferencialmente o louro fresco, que eu adoro, dá-lhe um sabor forte e fresco a qualquer preparado. E depois um pouco, sem sombra de dúvida, de um vinho, e aqui o vinho tem uma componente, sem sombra de dúvida, para tornar a carne mais macia, mas depois vai dar um toque fantástico em qualquer preparado. Eu nas minhas marinadas às vezes ponho um bocadinho de colorau, chefe, não sei se faz bem. Eu também meto um bocadinho de colorau, só que o colorau às vezes tem um problema, quando nós vamos a corar a carne ele tende a queimar em prol das outras especiarias todas. Então o que é que aqui conseguimos fazer? Muito rapidamente, com estes ingredientes, num simples prato, portanto, já temos a carne que foi corada, juntamos um pouco de esmagada de batata, depois pegamos na nossa carne. E não falamos em sal, doutora? E não falamos em sal. E fica fantástico. Reparem. Podemos-lhe mandar um golpe e ela está meio coradinha, mandamos um golpe e sobrepomos a nossa carne. De seguida, pegamos nos legumes, sobrepondo sobre o prato. E aqui o que é que temos? Temos uma coisa que é a conjugação da cor das texturas do alimento. Chefe, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Às vezes as pessoas têm um bocadinho medo de, no caso da carne de porco, de a comer assim. Mal passada. É verdade. Pergunto, há algum risco? Na de porco há sobretudo um risco. Mas neste caso ela está mal passada, mas acaba por ficar toda uniforme. Está selada, mas na carne de porco nunca é muito seguro. Na de vaca, tudo mais, é sempre uma carne, sempre uma carne mais segura. Nos hambúrgueres, que uma vez que é todo picado e muito manipulado, está fora de questão. E aqui o que é que eu vou fazer? Vou acabar o meu empratamento, no qual eu vou rebuscar uma folha de louro,
ao meu... Cheira tudo tão bem, olha a pena ao ter meu almoçado. prato. Se soubesse, podia-me ter avisado, em vez de eu comer ao 12h30, que eu como sempre tão cedo. E vamos aqui e um dar-lhe bocadinho mais tarde. mais um toque de especiarias e aqui um pouco de uma erva aromática seca. E temos aqui assim a nossa segunda apresentação Meninas, hã? de um prato Vá lá surpreender os meus maridos lá em casa com este petisco. algo diferente, Extraordinário. extraordinário Deixa-me só- e tudo sem sal Tudo e sem só sal. somente com o sódio dos próprios alimentos, sem ter que adicionar mais nada. Então, só uma coisa, ponha-me aqui que eu quero mostrar isto com lá para casa, mas quero outra coisa. Perceber que não acabámos aqui. Temos ali pimenta rosa. Pimenta rosa, que eu vou utilizar no meu próximo prato. Aqui temos cravinho, aqui o chamado coloral, a mostarda, e aqui temos uma erva aromática que é o tomilho seco. E aqui pétalas de flores, que eu utilizei na sopa para lhe dar um toque mais floral. Porquê? Porque tudo isto é importante quando se está a cozinhar sem sal. Oh, chefe, Mais uma vez, desculpe interromper, as suas receitas podem ser vistas no site Menos Sal, Mais Sabor. mais sabor à vida. Exatamente. Estas e outras receitas estarão disponíveis no site Menos Sal, Mais Sabor à Vida ou no nosso clube no Facebook, o qual vocês podem ser seguidores e acompanhar estas receitas, uma série de eventos que vamos fazendo junto à comunidade e também toda uma parte de o perfil do chefe e todas as dicas que eu crio para se conseguir cozinhar sem sal, neste Que caso bom. o acompanhamento com erva aromática, com diferente tipo de vinagre, com diferentes tipos de azeite, de forma a conseguir potencializar o sabor da comida e tornar o momento de comer ótimo, juntamente com uma cozinha saudável no seu conjunto. Bem, há uma coisa que eu estou aqui a ouvir o chefe e estava a pensar, doutor, é que acho que às vezes, hoje em dia, pelo menos para quem não... E o chefe deve saber isto melhor do que eu. Para quem não sabe, às vezes, cozinhar, o que é que as pessoas fazem? Tentam disfarçar a falta de habilidade de cozinhar, pondo mais sal e mais gordura. É verdade ou É mentira? verdade. Já a Maria de Lourdes Modesto dizia uma coisa, que é: as más cozinheiras cozinham com muito sal e quem é bom a cozinhar cozinha com muito tempo, ou seja, cozeduras em que se vai apurar o sabor dos alimentos, com uma boa marinada e recorrendo sobretudo ao uso das especiarias e das ervas aromáticas, conseguindo fazer assim um conjunto enorme de variáveis que ficam ótimas depois no momento de comer. Eu estou a ouvi-lo e estou a achar que afinal eu sou muito boa cozinheira. Estou muito contente. Sem sombra de dúvida que Estou muito contente. Bom, doutor, outra questão. Falamos então aqui de prevenção. Prevenção, já percebemos, é realmente estarmos atentos aos níveis de sal que ingerimos, evitarmos ao máximo alimentos processados, optarmos por uma alimentação mais natural. E que mais podemos dizer nós aos nossos espectadores para perceber que realmente não devem desvalorizar o sal como se fosse, mas isto é só uma coisa para a comida, qual é a importância? Porque é que isto pode ser tão grave? Prevenção. Prevenção. É a aposta dos políticos da sociedade em termos de saúde. E porquê? Porque estamos numa crise e estas doenças, infartos, AVCs, custam muito dinheiro. Mais de 2 milhões ao Estado por ano, não é? Custa só os AVCs custam no seu global 2,5 mil milhões de euros por ano, isso que é é só- parecido com a última tranche que a Troika nos injetou. O doutor não está com vontade que tenhamos agora uma coisa cardíaca aqui a Não, falar, não, a não, falar não. de repente Não. da Troika. Não falo da Troika, deixa a Troika à porta, doutor, por amor de Deus. Mas é importante falar porque nós Não, dá-nos tem a noção da dimensão. tem impacto Sim. real. E, portanto, vale a pena apostar na promoção de saúde. Promoção de saúde vigiando todas as variáveis, não é só o sal, é o colesterol, é a tensão arterial. Portanto, indo àqueles profissionais que estão também envolvidos neste projeto, que são os nossos médicos de família, que estão diretamente em contacto connosco, em quem nós confiamos e que são realmente o veículo primordial, o privilegiado para debatermos estas coisas. Porque nós temos que pensar cada vez mais que a saúde não é uma coisa que nos dão, que a Segurança Social nos dá ou que o Sistema Nacional... para ela, não é? Exatamente. Deveríamos ter um contrato individual de saúde. Isto é, cada um de nós está comprometido com a saúde. Claro que a sociedade tem que ajudar. Ó, doutor, e enquanto não mudamos os nossos hábitos, ou seja, enquanto não aprendemos muitas destas dicas que o chefe está a dar aqui, em que voltamos a cozinhar de forma saudável, sem recorrer tanto ao sal, se calhar, para quem está a dar os primeiros passos, a medida a tomar é evitar alimentos processados e enlatados. Sem dúvida. Só com isto já se está a fazer alguma coisa. Está-se a fazer. E ir reduzindo
progressivamente o sal que junta na confecção, na comida. Porquê? Porque nós temos umas senhoras que se chamam papilas que se treinam na língua. E treinam-se, quando nós gostamos de salgado, elas só querem salgado. E portanto eu vou treinando a desensibilização. E com os condimentos, com as ervas aromáticas, eu vou sensibilizando para outra coisa. Como às vezes faz com o açúcar, as pessoas que deixam de pôr o pacotinho do açúcar no café vão diminuir. É a mesma coisa, Se a pessoa não conseguir de todo, tem no mercado produtos naturais com muito menos sódio a que pode recorrer. Exatamente. Bom, tenho que espreitar, é a última coisa que vou espreitar, não é, chefe? Exatamente. Então, o que é que me preparou aqui? Fiz uma sugestão de salada. E o que é que esta salada tem? Tem, acima de tudo, algo que eu adicionei, que as pessoas têm perdido muito o consumo de... que é couve roxa e couve lombarda. O que é que eu fiz esta couve? Cortei assim, em juliana fininha. Eu se cortasse assim, cortava as pontinhas dos dedos também, mas, portanto, como me fazem falta... E o que é que eu fiz? Fazem-me falta. Misturei as duas e depois temperei com pimenta rosa, com um pouco de cravinho e com um pouco de flores secas. Misturei tudo muito bem. Depois a couve lombarda, couve roxa, estes temperos que o chefe disse. Exatamente. Depois o que é que eu fiz? Azeite. Pus um pouco de azeite. E eu aqui, o azeite é fundamental, mas também não abusei, porque o azeite é uma gordura mais saudável, mas não deixa de ser uma gordura. Sim. Tem 9 quilocalorias por cada grama. E eu utilizei aqui um pouco de um vinagre de framboesa para lhe dar um toque frutado. De seguida, vim aqui buscar as minhas fisálias, que são fantásticas nas saladas. Cortei são bastante ácidas, mas são bastante muito boas. ácidas, mas depois no final tem sempre um final de paladar doce. Há pessoas que têm isto no terreno e não sabem usar, deixam lá estar. E o que é que eu fiz? Misturei isto tudo muito bem. No final coloquei um pouco de vinagre balsâmico nesta posição, que é ótimo, e ainda posso acabar com uma fisália aberta, porque não dar sempre um prato mais elegante, e eu aqui recorrer a um canto no prato com uma fisáliazinha, e temos aqui a nossa terceira e última sugestão de hoje. Muito bem. Bastante saudável, bastante apelativo e, acima de tudo, eu sei que isto parece que as pessoas olham para isto e dizem isto é uma dificuldade de fazer em casa. Parece gourmet, mas toda a gente que aqui está sabe uma coisa, todos os ingredientes estão aqui por fazer, e eu, enquanto estávamos aqui nesta conversa, que é uma conversa bastante útil no sentido da prevenção do consumo de sal, e neste caso da redução, não toquei aqui e fiz todos estes preparados com amor e carinho, logicamente, mas acima de tudo recorrendo ao uso de especiarias, ervas aromáticas, condimentos e usando sensibilidade, inovação e muita inspiração. Exatamente. Bom, eu agradeço aos dois, acho que esta conversa foi muito útil, Sr. Doutor, por tudo aquilo que nos explicou, o chefe por nos ter ensinado realmente até olhar para os ingredientes de forma diferente, foi uma ótima descoberta. Pena tem que não possa pôr agora aqui uma cadeira e sentar-me a almoçar pela segunda vez, mas pronto, não dá. Paciência. Um grande aplauso, muito obrigada. Deixa-me estar. Muito bem. E agora, vamos lembrar os nossos espectadores este cheirinho aqui no estúdio. Meninas,